sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Naman na ang lahat, tinapan naman na king sukat. Ngunit ba't ba di ito pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Ako ay Oi, gente, primeiro vídeo falando, né? Mas é porque eu tenho vergonha de falar na frente dos meus pais. Aí eu tô em frente ao teatro. Não teatro, um estádio. Que provavelmente vai ser o show do Luan Santana. Olha. Estádio Serra Dourada. E aí, eu tô vindo falar aqui com vocês agora porque eu tô sozinha. Eu não tô sozinha, né? Meus pais estão lá, mas eu tô vindo mais pra frente aqui por causa do estádio. E aí eu tô... Vim colocar o carro no lugar aqui conhecido dos meus pais, do meu pai no caso. E aí a gente vai pro aeroporto daqui a pouco. O pai só tá pedindo Uber. É isso.